Meu nome é Ludmila, vocês já me viram rodando ontem por aí. Eu sou pesquisadora do Liga, sou doutoranda, faço doutorado junto com o professor Alberto no PROAMB, aqui na Engenharia de Minas. Trabalho com licenciamento ambiental há um pouquinho mais de 15 anos e tenho a árdua tarefa hoje de falar um pouquinho para vocês de licenciamento ambiental. É árdua primeiro porque estou diante de uma plateia que conhece bem o tema. O que é mais importante da gente saber para o que a gente está se propondo agora é que o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, ou seja, ele tem etapas a serem cumpridas, ele tem uma ordem normativa a ser cumprida, que tem como função licenciar atividades, aí eu estou falando não de avaliar, mas sim de licenciar atividades que têm potencial de impacto poluidor ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação. Então, o licenciamento é o processo administrativo. Ele tem princípio, para cada fase de licenciamento, a gente tem um princípio, um meio e o fim que termina com o fim seria a licença que está sendo emitida. Milaré, aqui algumas definições de direito, só para vocês saberem, ele fala que o licenciamento é uma ação típica e indelegável do poder público. Então, não tem sentido qualquer ator que não seja o poder público conduzir o processo de licenciamento ambiental, porque cabe a ele exercer o controle das atividades humanas que vão degradar ou poluir o meio ambiente. Outra definição interessante que a gente pode ter é que é um procedimento que avalia se determinada atividade está em consonância com as normas e leis que existem de controle ambiental. Então, o licenciamento ele tem algumas funções, dentre elas é essa, verificar se aquele empreendimento está de acordo com todo o arcabouço legal que a gente tem com relação aos impactos ambientais ou controles ambientais que a gente tem que ter. Eu sempre coloco a definição de empreendimento, porque a gente às vezes acha que empreendimento é uma coisa grande, né? Tem que ser um Belo Monte, mas qualquer atividade ou ação física que tenha objetivo social e econômico, ela pode ser enquadrada como empreendimento. Então, uma universidade, por exemplo, pode ser enquadrada como empreendimento. Não precisa ser um empreendimento desses bafônicos, tipo uma mineração gigantesca, uma barragem de rejeito. Qualquer atividade social e econômica pode ser enquadrada como empreendimento. Isso é importante principalmente quando a gente pensa no nível municipal. De onde veio essa ideia de licenciar? Por que a gente faz isso? A primeira razão da gente se licenciar pode ser buscada lá nos princípios do direito ambiental. Nós vamos falar um pouquinho deles. São vários princípios que regem, que estão por trás da nossa Constituição, por trás do nosso arcabouço legal e que levam a gente a ter a necessidade de licenciar esses empreendimentos. A nossa própria Constituição fala nisso também, ela traz essa necessidade da avaliação prévia antes de fazer empreendimentos de impacto. E, por fim, as nossas leis e normas infralegais que também falam do licenciamento. Então, na verdade, a gente não tem como fugir de fazer isso. Quais são esses princípios que estão por trás da elaboração das leis que regem qualquer coisa no direito ambiental do nosso país? Então, primeiro, o princípio do direito à sadia qualidade de vida. Isso é um princípio do direito brasileiro, ou seja, isso está por trás do fato de eu pensar que qualquer empreendimento pode afetar uma comunidade ou a própria qualidade ambiental. O princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, ele é extremamente importante para o licenciamento, porque ele põe na mão do poder público a função e a capacidade de decidir como vai ser o uso alternativo daquele solo, como é que vai ser o uso daquele recurso. Então, ele é extremamente importante para o licenciamento, porque o licenciamento faz isso, ele avalia aquela proposta para saber se a pessoa pode ou não usar aquele recurso natural, deve ou não usar e de que maneira. O princípio do usuário pagador é aquele princípio que fala que toda vez que você usa um recurso natural, você paga por ele. Então, por exemplo, todo mundo que extrai minério, paga para extrair esse minério. Se você vai construir uma hidrelétrica, você paga uma outorga de utilização daquela água. Então, no Brasil, todo mundo que usa recurso natural passa por esse princípio do usuário pagador. E da mesma maneira, o princípio do poluidor pagador, que é um princípio que todo mundo conhece mais, se você polui, por algum motivo, você paga por isso, o que não te dá direito de poluir. Isso é uma consequência não esperada do seu empreendimento. O princípio da reparação fala que se eu estraguei, eu tenho que consertar, ele é básico. O da informação é muito importante para o licenciamento, porque ele fala que todo cidadão brasileiro pode ter acesso a qualquer informação pública, então isso é muito importante dentro do licenciamento, e quando a gente pensa numa estrutura, no alvo de licenciamento, isso tem que ser considerado. O princípio da participação, que garante a participação pública nesses processos decisórios. O da obrigatoriedade da intervenção do poder público, que traz um pouco aquilo que o Milaré falou, como eu disse para vocês antes, que o poder público ele tem o dever de fazer essa mediação de gestor dos bens ambientais e a sua utilização.
e o princípio da solidariedade intergeracional, que é aquela coisa que vem lá dos primórdios da sustentabilidade, que é tentar garantir que o uso dos recursos naturais seja possível se garantindo o uso das gerações futuras, né? Então, são vários princípios que, antes de qualquer lei, só o fato deles existirem no nosso direito ambiental, já induziriam a gente a um processo de licenciamento. E os dois princípios mais famosos, né, que é o princípio da prevenção e da precaução, são princípios que o Ministério Público gosta muito de usar quando está acionando ou o Estado, ou o município, ou o próprio órgão federal. A diferença entre eles é que o princípio da prevenção, ele trabalha com os riscos que já se conhece. Então, você obriga o empreendedor a já propor medidas mitigatórias para os riscos e impactos que ele pode ser que venha a exercer no meio ambiente nas comunidades. E o princípio da precaução é quando você não conhece. Por exemplo, vamos supor que a gente tem que licenciar uma pista de pouso de nave espacial. Eu imagino que ninguém ainda tenha licenciado, não sei se vocês têm conhecimento. Então, os impactos desse licenciamento a gente ainda não conhece. Você pode invocar o princípio da precaução para não dar essa licença, porque a gente ainda não conhece esses impactos, eles estão muito incertos. Então, é aí que você evoca o princípio de, não vou te dar licença não, porque a gente não sabe onde seu empreendimento vai chegar. A Constituição Federal, não preciso ler esse artigo, todo mundo está roxo de saber, mas o que é importante é que a Constituição fala que meio ambiente é um bem e um dever de todos. Então, todo mundo tem o mesmo direito àquele meio ambiente equilibrado. Seja ele um empreendedor, né, que muitas pessoas falam que está do lado negro da força, seja o órgão ambiental, seja o cidadão, todo mundo tem direito e dever com aquele meio ambiente. E ele fala diretamente que tem que ser exigido estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. É importante lembrar que a Constituição de 88 ela é posterior à 6938, né, de 81, e a Resolução 01 de 86, que fala do IARIMA. Por isso, talvez, essa indução de chegar direto no estudo prévio de impacto ambiental na Constituição. Não necessariamente o licenciamento tem a ver com o estudo de impacto ambiental, né? Mas é o link que se fez na Constituição para se garantir esse procedimento, essa gestão. Na Lei 6938, ela fala explicitamente que construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos que têm potencial ou efetivo capacidade de causar degradação ou impacto ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. O que é isso? O licenciamento ambiental ele só tem sentido se ele é feito antes do empreendimento. Não adianta ir lá, instalar a barragem, aí depois agora a gente pode licenciar. E a gente tem milhões de legislações infralegais. Aqui estão só as principais que a gente conhece mais, eu não vou falar da 140, porque nós vamos ter o Thiago falando nisso já para vocês. Mas a gente tem milhões de legislações, quando eu digo milhões, eu não sei se chega a milhões, mas mais de 1000 com certeza. Aqui é só um exemplo básico de resoluções CONAMA que citam licenciamento no seu escopo, ou que tratam do licenciamento. Então, nós estamos falando das resoluções do conselho mais gerais que tem, que é o conselho mais hierarquicamente, em termos de normativa, que faz as resoluções mais gerais para poder todos os outros entes seguirem, e só ele tem esse tanto de resolução aí. Se vocês tiverem curiosidade de entrar no site do CIAM, aqui de Minas Gerais, e procurar o número de legislações que existem citando, número de deliberações normativas que existem citando de licenciamento, você vai achar mais de 200 referências rapidinho. Então, o nosso arcabouço legal hoje é extremamente grande. Então, não é falta de normatização, é falta de conseguir azeitar, às vezes, a implantação dessas leis da melhor maneira que atenda a todos os interesses que estão envolvidos, né? Diferente de licenciamento, que a gente falou com o procedimento, é a licença ambiental. A licença ambiental ela é um ato administrativo, tá? É pelo qual o órgão ambiental estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental. Então, a licença ela pode ser uma consequência do licenciamento ambiental. Tá? Eu posso ter licenciamento ambiental sem licença também, né? Eu posso ter o procedimento acontecendo e, no final, não gerar uma licença. Mas o ideal é que toda licença ambiental seja fruto do processo de licenciamento ambiental, seja ele simplificado ou ordinário, como a gente chama. Existe uma diferença jurídica bem interessante quando se fala nesses nomes, licença, autorização, outorga. Aqui não é o caso, é só para a gente entender que a nossa licença é um pouquinho diferente da licença que é dita no direito. O licenciamento, ele
No licenciamento, você procura deixar de dizer apenas o pode ou não pode para dizer como fazer. Então, o processo de licenciamento ele tem essa característica. Ele não está focado só emito ou não emito a licença. Se eu for emitir essa licença ou essa solicitação que está sendo feita, como é que eu posso fazer para que ela consiga atingir todos aqueles princípios que a gente falou lá atrás, todas as normas que eu tenho, legais e infralegais? Como é que eu posso garantir que este uso do território seja o melhor possível para todos os envolvidos? Já a licença, se emitida, ela determina compromissos. Então, eu tenho toda essa avaliação e a licença vai determinar compromissos. A diferença é que, no direito, a licença é um ato administrativo vinculado e definitivo. Não sou advogada, tá, gente? Sou bióloga. O que significa isso? Um exemplo de licença é a carteira de motorista. Você vai, você faz aquilo que te pede, você cumpriu, você ganha a licença. Beleza? Então, se você cumpre as normas, se você preenche aqueles requisitos, você tem direito à licença. Já uma autorização é um ato que eles chamam de discricionário e precário, ou seja, existe um julgamento de mérito se aquilo pode ser emitido ou não, existe um julgamento técnico por trás daquilo. Então, no frigir dos ovos, a nossa licença ambiental ela é uma autorização, ela não é uma licença. Não tem problema chamar de licença, a gente já acostumou, não fere nenhum princípio do direito, mas é só interessante a gente lembrar que, apesar de chamar de licença, existe o poder do poder público que pode negar a sua licença mesmo que você preencha todo aquilo que foi te solicitado, porque existe uma análise criteriosa e técnica por trás daquilo. Existem alguns autores que falam dos objetivos de licenciamento ambiental e confundem um pouco com os objetivos da avaliação de impacto ambiental. Antes de falar nisso, a avaliação de impacto ambiental ela tem uma característica muito específica e ela se distingue do licenciamento ambiental quando eu falo em licenciamento simplificado. Okay? A avaliação de impacto é uma sequência, é um processo também, uma sequência de etapas que envolve, por exemplo, que é muito similar ao nosso licenciamento ordinário, principalmente a fase de licença prévia. Tá? Então, nem sempre o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto andam juntas. Mas, quando eu falo dos objetivos de licenciamento, alguns autores eles misturam um pouco isso, mas vamos ver. Esse autor fala que a função do licenciamento é analisar previamente e compatibilizar as atividades de potencial ou efetivamente impactantes. Por quê? Quando eu falo em licenciamento, eu estou lá, eu tenho só uma oficina, eu vou atender 3 carros só naquela minha oficina. Só que onde estou planejando inserir na minha oficina, eu estou na margem de uma zona de amortecimento de uma unidade de conservação de proteção integral. A minha volta já tem mais 8 oficinas, 3 suinoculturas e meu curso d'água, ele já está, onde eu vou lançar os meus efluentes, já está absolutamente impactado por essas outras atividades. Então, o licenciamento ela tem essa característica de não enxergar, deveria ter, pelo menos, de não enxergar apenas aquele empreendimento que está sendo licenciado, mas avaliar também o conjunto do uso daquele território. Okay? Existem outros instrumentos da política que seriam mais efetivos para isso, mas isso tem recaído também sobre o licenciamento ambiental. Eu adoro essa palavra, diz que o licenciamento é plurifuncional. Né? É ótimo, porque não basta ele ser difícil por si só, a gente tem que colocar mais coisa dentro dele. Né? Ele controla as atividades potencialmente poluidoras, impõe medidas mitigadoras e marca o limite da tolerância dos impactos ambientais. Por que isso é interessante? Cabe ao órgão público dizer, sim, você pode poluir até aqui. Se eu estou falando numa norma, por exemplo, como poluição de recurso hídrico, que a gente já tem isso bem definido, é mais fácil, porque eu sei que eu posso lançar até tanto, a capacidade do meu corpo receptor ela pode ser ultrapassada até aqui, né? Já existe uma norma para isso. Mas a gente às vezes fala em coisas que é mais difícil de mensurar. Por exemplo, os impactos sobre socioeconomia, os impactos sobre comunidade. Não existem normas falando você pode desapropriar até aqui, você pode entrar em temas com relações culturais até aqui. Então, o licenciamento por si só, no procedimento, surgem esses limites de tolerância aos impactos ambientais. Aí a coisa vai ficando mais complicada. Né? E, por fim, esses outros autores dizem que o licenciamento teria a responsabilidade de garantir que as decisões não sejam só políticas e sejam técnicas. Okay? Aí eu acredito que isso seja mais aplicado à avaliação de impacto até do que o licenciamento, porque não necessariamente o licenciamento ele vai ser uma coisa extremamente complexa a ponto de ser um instrumento para a tomada de decisão. O licenciamento trifásico, que é o que às vezes a gente chama de licenciamento ordinário, é aquele mais tradicional, é aquele que todo mundo estuda, que é mais conhecido, que é o licenciamento encadeado, que são fases diretamente relacionadas uma na outra, que a etapa anterior condiciona a etapa seguinte, tá? E
que elas podem ser emitidas separadas ou simultaneamente, mas é um licenciamento trifásico, ou seja, primeiro eu tenho uma licença prévia, que a gente vai ver ela um pouquinho mais a fundo, a licença de instalação para depois ter licença de operação. Okay? Esse é o licenciamento que a gente chama de ordinário. Normalmente se usaria esse tipo de licenciamento quando eu estou falando de questões mais complexas, de empreendimentos maiores, de impactos mais significativos. A licença prévia é aquela licença que o empreendedor mais sua para tirar, que o órgão ambiental mais gasta recurso, demora mais tempo, e o que o empreendedor faz com ela? Sorri. Ele fica muito feliz quando ele ganha. Mentira, ele consegue financiamento, ele pode dar start em outras questões internas. Mas é uma licença que ela avalia a viabilidade ambiental daquele projeto. E quando eu falo viabilidade ambiental, a gente está falando de viabilidade locacional, a gente está falando de viabilidade tecnológica, e a gente está falando, inclusive, da presença daquele empreendimento próximo aos outros que estão ali em volta. Por que é importante a viabilidade ambiental? Porque ela é real tomada de decisão do licenciamento, quando eu estou falando de empreendimentos complexos. Porque se eu dou uma licença prévia, eu estou dizendo que aquele empreendimento é viável. Então, ele vai instalar e vai operar. As outras duas licenças são consequência dessa viabilidade ambiental. É mais dizer como e quando vai ser do que dizer se pode. Quem diz que pode é a licença prévia. E por que ela é tão demorada, por que ela é tão difícil, por que ela é tão suada? Aqui a gente faz os estudos ambientais que são necessários, como por exemplo a ERIMA. Aqui é o momento onde os estudos às vezes são pequenos, são simples, tem 15 volumes, 18 volumes, 12 mil páginas. Às vezes tem estudo ambiental de 12 mil páginas, a gente está analisando desses no Liga, por exemplo. Aqui você pergunta a todos os atores que estão envolvidos nesse processo como eles se manifestam com relação àquele empreendimento, se eles concordam, se eles não concordam, se existem condicionantes. E aí eu estou dizendo de patrimônio histórico, de comunidades tradicionais, de comunidades indígenas, as próprias prefeituras se manifestam, dizendo se aquilo está de acordo com o seu território ou não. Então, dando um exemplo, porque é fácil às vezes a gente pensar numa barragem de rejeito que está atingindo 3 prefeituras ali. Mas pensem no empreendimento linear, por exemplo, uma linha de transmissão que está saindo lá das hidrelétricas do Madeira e chegando em São Paulo, quantos municípios ela não atravessa? Então, todos os municípios, até passar a lei geral, por exemplo, né, pelo menos, tem que se manifestar se aquilo está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo dele. Ele pode se manifestar de outras maneiras? É extremamente aberto. Ele pode se manifestar tecnicamente no processo, mas não é vinculante. Ao contrário do que até hoje é essa certidão de ok da lei de uso e ocupação do solo. Aí, como eu falei, as fases subsequentes são consequências da licença prévia. O que eu fiz na licença prévia? Eu falei que aquele empreendimento é viável, eu falei que aquela tecnologia que vai ser utilizada é viável, então agora, na licença de instalação, eu vou detalhar como eu vou fazer aquilo, vou detalhar os meus programas, as minhas medidas de mitigação, as minhas medidas de compensação, eu vou apresentar isso para o órgão ambiental para poder começar finalmente a instalar. Okay? Aqui, normalmente, junto vem as autorizações de supressão de vegetação, vem as outorgas para utilização de água. Tá? Então, ainda é uma fase mais pesada, mas menos pesada que a licença prévia. Por quê? Porque eu já falei lá atrás que podia. Então, agora eu estou dizendo aquele como fazer que me disseram lá atrás, como é que eu vou executar aquele como fazer. Eu sou aquele empreendedor legal, fiz tudo direitinho, cumpri todas as minhas condicionantes, chega na hora de ter minha licença de operação, tem um checklist, cumpriu tudo, está de acordo com a legislação, não estou ferindo nada, então eu tenho minha licença de operação. Então, ela é a fase mais importante, porque ela é a fase que me deixa operar, é onde o empreendedor realmente vai começar a fazer o dinheiro rolar, mas é a fase mais leve do licenciamento ambiental. Então, esse, bem resumidamente, é o licenciamento trifásico. Só que a gente pode ter outros licenciamentos que eu estou chamando aqui de simplificados. Eles não necessariamente precisam ter esse nome, mas é só para a gente diferenciar daquele licenciamento trifásico. Eu posso, por exemplo, ter minha licença prévia junto com a minha licença de instalação. Um exemplo que justificaria esse tipo de abordagem seria, por exemplo, eu tenho aqui a minha oficina. Lembra da minha oficina? Pois é, minha oficina está aqui pequenininha na margem do rio. Eu quero ampliar essa oficina, ok? Eu quero fazer um puxadinho aí de uns 3 metros para cá, uns 4 metros para trás. Qual que é o sentido de eu fazer toda uma avaliação de viabilidade daquele empreendimento de novo se o meu empreendimento já está? Eu tenho que atrelar essa avaliação da minha viabilidade, porque ela não é locacional mais, porque ou eu amplio ela ali ou eu amplio ela ali. É igual quando você tem uma rodovia, eu vou duplicar a rodovia. Ou eu duplico a rodovia de um lado ou eu duplico ela do outro, não tem muito como fugir, né? Ou então vou fazer uma alça, aí é um outro empreendimento.
Mas não tem sentido eu discutir a viabilidade locacional daquele empreendimento. Mas o como fazer eu tenho. Então, a gente junta a LP com a LI para eu poder já receber, eu, órgão ambiental, receber essas informações no nível mais executivo e fica mais fácil tomar a decisão de como deve ser feito aquele empreendimento. O outro tipo é a licença única e simplificada, ou simplificada. No slide original, no qual eu me baseei para fazer essa apresentação, eu estava me referindo à F, que é a nossa licença simplificada, que ainda está sendo utilizada em Minas, por pouco tempo, imagino, deve estar sendo já regulamentada a licença simplificada, mas são para aqueles empreendimentos mais simples, onde eu não preciso fazer toda essa análise pontual. Eu passo todas as informações para o órgão ambiental e com aquilo em mãos ele consegue me dar uma licença única. LP mais LI mais LO, tudo junto numa só. Porque meu empreendimento é mais simples, porque a questão locacional é menos importante, porque como eu vou usar aquele território é menos impactante e várias outras justificativas. Então, o procedimento de licenciamento ambiental, ele se difere da avaliação de impacto ambiental por isso. Eu faço a avaliação de impacto ambiental lá no trifásico. Aqui é só um procedimento administrativo mesmo de autorização daquele uso alternativo do solo. Por que é importante? Além da obrigatoriedade que a gente viu lá na frente que a gente tem que fazer, regula as condições ambientais das atividades econômicas. Então, acaba caindo essa responsabilidade sobre o licenciamento ambiental. Ele regula a atividade econômica naquela parcela de solo onde ele está sendo avaliado, né? Ele é o principal, quando eu digo principal, não é que ele é o mais importante, mas ele é o que ele tem sido mais usado. Instrumento para regularizar a utilização dos recursos naturais. Existe uma série de outros instrumentos previstos na Política Nacional de Meio Ambiente. Mas o licenciamento ambiental é aquele que efetivamente tem sido mais utilizado para regular esses recursos, né? Ele evita a realização de crimes ambientais e reduz os riscos ambientais. Bom, teoricamente, eu não deveria precisar de uma licença para que o empreendedor cumprisse as normas. Mas todo mundo que tem pesquisado o licenciamento ambiental tem observado que a existência do procedimento administrativo ajuda o empreendedor a cumprir aquilo que ele precisa. Primeiro, pelo número de normas que ele tem que cumprir. Quem já passou ou está passando por processo de auditoria ou implantação de ISO, por exemplo, sabe o número de normas que a gente tem que cumprir para fazer qualquer coisa no território. Como eu mostrei para vocês, aquelas eram só de licenciamento, eu tenho que cumprir milhões de normas. Então, o licenciamento ajuda o empreendedor a enxergar esse arcabouço que ele tem que cumprir. Ele ajuda o empreendedor, por exemplo, a propor medidas mitigadoras mais cirúrgicas. Então, às vezes, o empreendedor não é do mal, né? Ele super quer fazer aquilo direitinho, mas ele não sabe como. Ele precisa avaliar aquele território antes. Ele precisa entender quais são os impactos para ele propor as medidas mitigadoras que ele precisa. E ele precisa também conhecer um pouco mais do próprio empreendimento para poder saber o que é interessante de mitigar, o que é interessante de compensar, como é que eu vou trabalhar com isso. Então, o licenciamento ele é um aliado para o empreendedor quando ele é feito de uma maneira tranquila pelo órgão público e pelo próprio empreendedor. Com isso tudo que a gente colocou, o empreendedor brasileiro não é dependente do licenciamento ambiental para fazer a coisa certa? Não estou afirmando, cada um reflita em si. Uma coisa interessante é que o licenciamento ambiental ele permite a articulação entre outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Ele consegue enxergar esses outros instrumentos e articulá-los durante o seu processo administrativo. Por exemplo, quando o licenciamento ambiental ele enxerga o zoneamento ecológico econômico. E quando o licenciamento ambiental traz a fiscalização para perto dele, ou quando o licenciamento ambiental trabalha com a questão da gestão de recursos hídricos junto com ele. Então, ele consegue fazer essa gestão de vários instrumentos ao mesmo tempo. E ele tem sido base para a gestão ambiental pública e muitas vezes do próprio empreendimento, como eu falei. A própria gestão pública tem se baseado, em alguns casos, principalmente em níveis menores, na execução do licenciamento ambiental para conseguir gerir o território. Vamos defender o licenciamento, gente, ele é legal. Então, gente, como eu falei, era só um nivelamento, era uma coisa muito rápida. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada.